E aí, pessoal, bem-vindos a mais The Deep Dive. Preparados para mergulhar fundo. Com certeza, hoje a gente vai se aventurar pelo mundo do bem-estar e da felicidade. Nossa, que tema fascinante, né? E para nos guiar nessa jornada, vamos usar o livro Florescer, do Martin Seligman. Seligman, um dos pioneiros da psicologia positiva, né? Isso mesmo. E já aviso, preparem-se para repensar tudo o que vocês acham que sabem sobre felicidade. O Seligman meio que coloca em xeque aquela visão tradicional de felicidade, sabe? Aquela que coloca toda a ênfase em momentos de alegria, prazer. Sei, tipo, só vale se você estiver sorrindo de orelha a orelha o tempo todo. É tipo isso. Ele argumenta que essa visão é bem limitada e acaba excluindo um monte de gente. Interessante. Tipo quem? Me dá um exemplo. Imagina uma pessoa mais introvertida, sabe? Que curte momentos de quietude, reflexão. Ah, entendi. Essa pessoa pode ter uma vida super plena e significativa, mesmo sem estar, sei lá, radiante, extrovertido o tempo todo. Faz sentido. Mas então, o que o Seligman propõe? Qual a visão dele sobre o bem-estar? Ele propõe que a gente foque no florescimento humano. Para isso, ele define 5 pilares: emoção positiva, engajamento, sentido, relacionamentos positivos e realização. 5 pilares. Gostei. Me lembra um pouco as 5 dimensões do bem-estar da Gallup, né? É por aí. Mas o legal da teoria do Seligman é que esses pilares não são degraus para alcançar a felicidade. Eles têm valor por si só. Legal. É como se cada pilar fosse uma ferramenta para construir uma vida mais rica, mais completa, né? Exatamente. Mas você fala, como a gente coloca esses pilares em prática no dia a dia? O Seligman sugere vários exercícios práticos no livro. Um deles, que eu achei bem interessante, é o Três Coisas Boas. 3 coisas boas. Hum. Como funciona? A ideia é simples. Hum, Todo dia, você anota 3 coisas boas que aconteceram e tenta entender o porquê delas terem acontecido, sabe? Parece simples demais. Mas será que funciona mesmo? Pode parecer, mas vários estudos comprovam que essa prática realmente ajuda. Ao focar no positivo, a gente meio que treina o cérebro a dar mais atenção às coisas boas da vida. Isso ajuda a gente a ser mais feliz. Exatamente. A gente cultiva uma mentalidade mais otimista, mais gata. É como se reprogramássemos nosso radar para detectar mais oportunidades de felicidade. Nossa, que legal. Tipo um filtro de positividade para a vida, né? É isso aí? E os outros pilares, como a gente coloca em prática? O Seligman explora cada pilar com bastante profundidade, mas para te dar um gostinho, vou falar um pouco sobre engajamento. Você já teve aquela sensação de estar totalmente absorvido numa atividade a ponto de perder a noção do tempo? Ah, com certeza. É. Quando eu estou escrevendo um roteiro que me envolve de verdade, por exemplo, as horas voam. Exato. Esse é o estado de flow, um dos indicadores de alto engajamento. E encontrar atividades que nos proporcionem esse estado é essencial para o bem-estar. Mas e se a gente não encontra esse flow no trabalho, por exemplo? Uhum. Como cultivar o engajamento em áreas da vida que não são tão, digamos, empolgantes? Boa pergunta. Aí entra a criatividade, né? A capacidade de encontrar significado em cada atividade. Mesmo em tarefas mais rotineiras, a gente pode buscar jeitos de torná-las mais desafiadoras. Aprender algo novo, conectar nosso trabalho com um propósito maior. Ou seja, o segredo é se conectar com a atividade, Yeah, torná-la man. mais significativa. Isso aí. E isso vale para todas as áreas da vida: trabalho, relacionamentos, hobbies, o cuidado com a saúde. O Seligman mostra que a gente tem muito mais poder do que imagina para moldar a nossa experiência, sabe? Já. E cultivar o bem-estar em cada momento. E por falar em moldar a experiência, o Seligman propõe uma ideia bem ambiciosa no livro, uma revolução na educação. Verdade. Ele defende que a escola deveria ensinar não só as matérias tradicionais, mas também habilidades para o bem-estar. Tipo, Cultivar emoções positivas, fortalecer relacionamentos, lidar com desafios, encontrar um propósito na vida. é incrível. Imagina uma geração crescendo com essas ferramentas desde cedo. Mas como seria essa revolução na prática? No livro, o Seligman conta a experiência dele como professor no MEPP, o programa de mestrado em psicologia positiva aplicada da Universidade da Pensilvânia. MEPP, que legal. E como era esse programa? Ele descreve como os alunos, que vinham de áreas bem diferentes, passavam por verdadeiras transformações ao longo do programa. Que interessante. E o que tornava o MEPP tão especial? Ele destaca 3 ingredientes mágicos: o conteúdo, que explorava a psicologia positiva a fundo, de um jeito prático; a transformação pessoal e profissional dos alunos, que aprendiam a aplicar os conhecimentos na própria vida; e a sensação de chamado, de ter encontrado a verdadeira vocação. Nossa, parece ter sido uma experiência única. Mas será que é possível replicar esse modelo em larga escala? Nas escolas, por exemplo. O Seligman acredita que sim. Ele defende que essa é a chave para um futuro mais positivo, mais próspero, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. Faz sentido. Investir na educação para o bem-estar, investir na
construção de um mundo mais feliz, mais justo, mais significativo. Sem dúvida. E falando em futuro, o Seligman também aborda a crise econômica de 2008 e os impactos dela no bem-estar. O que ele diz sobre isso? Ele analisa como a crise impactou cada um dos 5 pilares do bem-estar, mostrando como a instabilidade financeira, a perda de empregos, o medo do futuro, tudo isso gerou um aumento do estresse e da ansiedade, impactando a felicidade e a qualidade de vida das pessoas. Faz sentido. Mas será que o bem-estar está realmente ligado à economia? Ou a gente pode ser feliz mesmo em tempos de crise? Mas ele me questiona essa ideia de que riqueza material é sinônimo de felicidade. Para ele, o bem-estar está mais ligado a fatores como propósito de vida, conexões sociais, saúde física e mental. Ou seja, mesmo em tempos de crise, a gente pode cultivar os pilares do bem-estar e encontrar significado e felicidade na vida. Exatamente. E ele vai além. Propõe que a gente precisa repensar nossos valores como sociedade. Buscar um modelo de desenvolvimento que priorize o bem-estar das pessoas e do planeta. Não apenas o lucro a qualquer custo. Uma mudança de paradigma e tanto, né? Mas como ele propõe que a gente faça essa mudança? Ele nos convida a questionar o modelo atual, buscar alternativas mais justas e sustentáveis, nos engajar em causas que promovam o bem-estar coletivo, lembrando que a gente tem o poder de construir um futuro melhor. Mas isso exige ação, consciência, colaboração. E por falar em construir um futuro melhor, o Seligman menciona a pesquisa da Felicia Huppert sobre o florescimento global. O que você pode nos contar sobre isso? A Felicia Huppert, uma psicóloga britânica, defende que a gente não deve medir o progresso das nações só por indicadores econômicos, mas também pelo bem-estar da população. Interessante. Que indicadores ela usa? Ela usa indicadores de bem-estar subjetivo, como saúde física e mental, relacionamentos positivos, engajamento, sentido de vida e realização pessoal. É como se a gente criasse um novo mapa do mundo, baseado na felicidade das pessoas, e não só na riqueza dos países, né? É por aí. E o que a pesquisa dela revela? Ela mostra que o nível de florescimento varia bastante entre os países e que ter muita grana não garante felicidade. Os países nórdicos, por exemplo, costumam liderar os rankings de bem-estar, enquanto países ricos, como os Estados Unidos, nem sempre estão no topo. Que curioso. E quais são os segredos desses países que se destacam no florescimento global? A Felicia Huppert destaca a importância de fatores como boa governança, capital social, igualdade de oportunidades, segurança econômica, ambiente natural saudável, liberdade e autonomia. Nossa, quanta coisa! Esses países parecem ter acertado em várias áreas, criando um ambiente propício para o florescimento humano. Com certeza. Eles mostram que é possível construir sociedades mais justas, mais prósperas e mais felizes, onde as pessoas possam viver com dignidade, realizar seu potencial e contribuir para o bem comum. E para ilustrar essa jornada da humanidade em busca do bem-estar, o Seligman usa uma metáfora bem interessante do Nietzsche. A do camelo, o leão e a criança renascida. O que você acha de explorarmos essa metáfora na próxima parte do programa? Acho uma ótima ideia. Essa metáfora ajuda a gente a entender os diferentes estágios da nossa evolução, como indivíduos e como sociedade. E nos inspira a buscar um futuro mais luminoso, onde a criança renascida, símbolo da alegria, da criatividade e da esperança, possa florescer. Que lindo! Então preparem-se para desvendar os mistérios das metáforas na próxima parte do Deep Dive. Até já! E aí, pessoal, voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no florescer. Prontos para desvendar a metáfora do camelo, do leão e da criança renascida. Prontíssimos. Eu adoro quando a gente mistura filosofia com psicologia positiva. Fica um papo super cabeça, né? Total. Mas me explica essa metáfora direitinho, vai. Então, o Nietzsche usava essa imagem para falar da evolução do espírito humano, sabe? O camelo representa aquela fase em que a gente simplesmente aguenta o tranco. Entendi. Carrega o peso das responsabilidades, das obrigações, das expectativas, sem questionar muito. Tipo, quando a gente aceita tudo sem reclamar, mesmo estando infeliz. É tipo isso. E é importante passar por essa fase, viu? Ela ensina a gente a ter disciplina, resistência. Mas a gente não pode ficar preso nela para sempre, né? Claro que não. Senão a gente vira um camelo de carga pro resto da vida. E o leão? Onde ele entra nessa história? O leão representa aquele momento em que a gente começa a questionar, sabe? Questionar o quê? As imposições, as injustiças, as coisas que não fazem mais sentido pra gente. É a fase de romper com o passado, lutar pela nossa independência, pela nossa liberdade. É fase de dar uns rugidos por aí, né? Botar as garras de fora e lutar pelo que a gente acredita. É, sei. Mas essa fase também tem seus perigos. Perigos, que perigo. O leão, na sua fúria, pode acabar destruindo tudo pela frente, inclusive coisas boas, importantes. Ele pode se perder na raiva, no ressentimento, na luta contra o que ele rejeita, sem conseguir construir algo novo, algo positivo. Entendi. É tipo ficar
remoendo o passado, brigando contra fantasmas, sem conseguir seguir em frente. Exatamente. E aí que entra com a criança renascida. A criança renascida. Ela representa a fase em que a gente se liberta das amarras do passado, da raiva, do ressentimento, da necessidade de lutar contra tudo e contra todos. É como se a gente fizesse as pazes consigo mesmo, com o mundo, e começasse a ver tudo com um olhar mais leve, mais puro. Isso. A criança renascida é livre, criativa, espontânea, curiosa, aberta ao novo. Que fase linda. É a fase em que a gente realmente floresce, né? Mas como a gente chega lá? Segundo Seligman, a psicologia positiva pode nos ajudar a trilhar esse caminho. Ela nos dá as ferramentas para cultivar as emoções positivas, fortalecer os relacionamentos, encontrar sentido na vida, desenvolver nossas forças e virtudes e construir uma vida mais plena e feliz. Ou seja, a psicologia positiva é o guia turístico para a gente chegar na terra da criança renascida. Gostei da analogia. E o Seligman, ao longo do livro, dá várias dicas de como usar esse guia. Que legal. Ele mostra como a gente pode aplicar os princípios da psicologia positiva em várias áreas da vida. E por falar em aplicar psicologia positiva na vida real, lembra que a gente comentou sobre o MPP, o programa de mestrado do Seligman. Sim, o MPP é um ótimo exemplo de como a psicologia positiva pode ser ensinada e aplicada na prática, transformando vidas e carreiras. Verdade. Mas o que exatamente tornava o MPP tão especial? O Seligman descreve os alunos do MPP como pessoas que vinham de áreas bem diferentes, mas com um objetivo em comum: aprender a aplicar a psicologia positiva para fazer a diferença no mundo. Tipo um esquadrão da felicidade pronto para combater a tristeza no mundo. Adorei a imagem. E durante o programa, o que eles faziam? Eles mergulhavam nos princípios da psicologia positiva, aprendiam as pesquisas mais recentes, participavam de workshops, faziam exercícios práticos e, principalmente, se apoiavam, se inspiravam mutuamente. Que legal. Parece que o programa criava um ambiente super propício para o aprendizado e o crescimento pessoal. Sem dúvida. E o mais legal é que os alunos não só aprendiam sobre a psicologia positiva, como também aplicavam os conhecimentos na própria vida. Tipo, na prática. Transformando seus hábitos, seus relacionamentos, suas carreiras. E o Seligman dá algum exemplo concreto dessa transformação? Sim. Ele conta a história de um aluno, o Warren, que era solteiro e se sentia meio para trás por causa das pesquisas que mostravam os benefícios do casamento para o bem-estar. Imagino que não devia ser fácil lidar com essa sensação. Ainda mais em um ambiente acadêmico, né? Pois é, mas o Warren, em vez de se deixar abater, decidiu usar os conhecimentos do MPP a seu favor. E o que ele fez? Ele se dedicou a aprender sobre os diferentes tipos de amor. O amor romântico, o amor de cuidado, o amor recebido. E começou a cultivar esses tipos de amor em seus relacionamentos, mesmo sem estar casado. Que interessante. Ele passou a se dedicar mais aos amigos, à família, aos colegas de trabalho, expressando seu afeto, seu carinho, sua gratidão. Ele expandiu o conceito de amor para além do relacionamento romântico. Que atitude legal. E deu certo. Deu super certo. Uns anos depois, ele se casou e mandou um e-mail para o Seligman contando como o MPP o tinha ajudado a construir uma vida amorosa mais feliz e plena. Nossa, que história inspiradora. Prova que a gente pode encontrar nossos próprios caminhos para cultivar o amor e o bem-estar. Com certeza. E o MPP era cheio dessas histórias de transformação. Os alunos aprendiam a teoria, mas também a colocar em prática os princípios da psicologia positiva, impactando suas vidas e as vidas das pessoas ao seu redor. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro foi a ênfase que o Seligman dá para a importância do esforço na realização. A gente costuma valorizar muito o talento, né? Mas ele coloca o esforço como um fator decisivo na equação do sucesso. O que você acha disso? Concordo plenamente. O Seligman usa até uma fórmula matemática para ilustrar essa ideia. Uma fórmula. Qual fórmula? A realização é igual ao talento multiplicado pelo esforço. Ou seja, por maior que seja o seu talento, se você não se esforçar, não se dedicar, não persistir, dificilmente você vai chegar longe. Essa fórmula é poderosa. Ela desmistifica a ideia de que o sucesso é um dom, um privilégio para poucos. O Seligman mostra que a gente tem muito mais controle sobre o nosso destino do que a gente imagina. Com certeza. E ele vai além. Destrincha os elementos que compõem o esforço. Destaca a importância da rapidez, da lentidão, do ritmo de aprendizado, do autocontrole e da garra. Rapidez e lentidão ao mesmo tempo. Como assim? Calma, explico. A rapidez, nesse contexto, se refere à nossa capacidade de processar informações rápido, acessar o conhecimento que a gente já tem. É tipo o nosso hardware mental. Entendi. É a velocidade do nosso processador. E a lentidão? A lentidão se refere às funções executivas do nosso cérebro. Funções executivas. Planejamento, a tomada de decisões, o controle dos impulsos, a criatividade, processos que exigem mais tempo, mais concentração, mais esforço. É o software que a gente usa para gerenciar todo aquele hardware poderoso.
E como a gente equilibra essas duas forças? O Seligman defende que a gente precisa desenvolver tanto a rapidez quanto a lentidão para ter alta realização. Ou seja, a gente precisa ter um bom repertório de conhecimentos e habilidades, mas também saber usar as funções executivas para planejar, tomar decisões estratégicas, controlar os impulsos e ser criativo na hora de resolver problemas. Nossa, que interessante. E os outros elementos? Ritmo de aprendizado, autocontrole e garra. Como eles se encaixam nessa história? O ritmo de aprendizado se refere à nossa capacidade de absorver novas informações, desenvolver novas habilidades. É a nossa velocidade de download do conhecimento. Ah, entendi. Tem gente que aprende mais rápido, outros mais devagar. Mas o importante é que todos nós podemos melhorar nosso ritmo de aprendizado com as estratégias certas. Tipo, ter um bom professor, um bom método de estudo, organização, disciplina. Exatamente. E o autocontrole. Esse é fundamental para a gente resistir às tentações, manter o foco nos nossos objetivos, persistir mesmo diante das dificuldades. É a luta eterna entre a gratificação instantânea e a recompensa de longo prazo. E como a gente fortalece o músculo do autocontrole? Segundo Seligman, a gente pode treinar o autocontrole com a prática de exercícios específicos. Exercícios. Meditação, o adiamento de gratificações, a definição de metas, o monitoramento do nosso progresso. É como se a gente fosse para a academia mental fortalecer a força de vontade. Adorei a analogia da academia mental. E a garra, esse último elemento. O que ele significa? A garra, para Seligman, é a paixão, a perseverança em busca de objetivos de longo prazo. É aquela determinação inabalável, aquela força interior que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra. É aquele fogo interior que a gente vê em atletas de alta performance, empreendedores de sucesso e artistas renomados, Exatamente. A garra é um combustível poderoso. que nos impulsiona na direção dos nossos sonhos. Uau! Nos dá energia para superar os obstáculos, nos mantém firmes no caminho, mesmo quando a jornada é longa e desafiadora. E o Seligman, ele dá dicas de como cultivar essa garra. Sim, ele destaca a importância de encontrar um propósito de vida que inspire a gente, de definir metas desafiadoras, de cultivar uma mentalidade de crescimento, buscar apoio social e celebrar as conquistas ao longo do caminho. Ou seja, a garra não é só sobre força bruta. É sobre ter clareza de propósito. Saber aonde a gente quer chegar e ter estratégias para manter a motivação ao longo da jornada. Exatamente. E a gente precisa se lembrar que a jornada é tão importante quanto o destino. É no caminho que a gente aprende, cresce, se transforma e constrói a nossa história. E por falar em jornada, a vida não é feita só de sucessos e realizações, né? Tem também os desafios, as adversidades, os momentos difíceis. E Seligman aborda esse lado da moeda no livro. Claro, eles dedicam um capítulo inteiro à resiliência, à capacidade de lidar com as adversidades, superar os obstáculos e se fortalecer com as experiências difíceis. Resiliência, que tema importante. Afinal, a vida não é um mar de rosas. Né? Todos nós enfrentamos desafios, perdas, frustrações ao longo da jornada. Exatamente. E a resiliência é o que nos permite lidar com essas situações de forma saudável, sem se deixar abater pelos problemas. E como ele define a resiliência? É tipo ter uma armadura contra os problemas. Não é bem uma armadura, mas é algo parecido. Ele descreve a resiliência como a capacidade de se adaptar e se recuperar diante das adversidades. Aprender com as experiências difíceis e sair fortalecido dos momentos de crise é como se a gente tivesse um sistema imunológico emocional, que nos protege dos impactos negativos da vida. Gostei da analogia. É como se a resiliência fosse uma vacina contra o sofrimento. Exatamente. E o Seligman vai além. Ele destrincha os fatores que contribuem para a resiliência. Quais são esses fatores? Ele destaca a importância do otimismo, do autoconhecimento, das habilidades sociais, do apoio social, do senso de humor, da espiritualidade e da capacidade de encontrar significado nas experiências, mesmo nas mais difíceis. Nossa, quanta coisa. Me explica melhor como cada um desses fatores contribui para a resiliência. Claro. O otimismo, por exemplo, nos ajuda a enxergar os desafios como oportunidades de crescimento. Acreditar que as coisas vão melhorar e manter esperança, mesmo em momentos difíceis, é como se o otimismo fosse um combustível que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando o tanque está quase vazio. E o autoconhecimento? Qual o papel dele? O autoconhecimento nos permite identificar nossos pontos fortes e fracos, compreender nossas emoções, reações e desenvolver estratégias mais eficazes para lidar com os desafios. É como se a gente tivesse um mapa da nossa própria psique, que nos ajuda a navegar pelos mares turbulentos da vida com mais segurança e sabedoria. Nossa, sem esse mapa a gente fica perdido no meio do oceano. E as habilidades sociais? Como elas entram em jogo? As habilidades sociais nos ajudam a construir e manter relacionamentos saudáveis, a pedir ajuda quando precisamos, oferecer apoio aos outros, resolver conflitos de forma pacífica e criar uma rede de apoio que nos sustenta nos momentos difíceis. Verdade.
Ninguém é uma ilha, né? A gente precisa uns dos outros para enfrentar os desafios da vida. Exatamente. E o apoio social, que está intrinsecamente ligado às habilidades sociais, é um fator de proteção fundamental para a resiliência. Ter pessoas queridas por perto, que nos amam, nos apoiam, acreditam na gente, faz toda a diferença na hora de superar as adversidades. É como ter um porto seguro para onde a gente pode retornar quando a tempestade chega. É como ter uma equipe de apoio nos bastidores da vida, né? Torcendo pela gente e nos ajudando a levantar quando a gente cai. Exatamente. E até o senso de humor tem um papel importante na resiliência, sabia? Não fala mais sobre isso. Eu sempre associei o senso de humor à alegria, ao bom humor, mas não à superação de problemas. O senso de humor nos ajuda a relativizar os problemas, a enxergar o lado cômico das situações, a não levar tudo tão a sério. Ele funciona como uma válvula de escape para a tensão, sabe? Nos permite encarar as dificuldades com mais leveza, bom humor. É como se a gente desse uma gargalhada na cara do problema, tirando um pouco do poder dele sobre a gente. Adorei essa imagem. É. É como se a gente dissesse pro problema: você não me assusta, eu sou mais forte que você. Exatamente. E a espiritualidade, acredita que ela também contribui para a resiliência. Acredito sim. A fé, a crença em algo maior que a gente mesmo, pode ser uma fonte de força e esperança nos momentos difíceis. É como se a gente tivesse uma conexão com uma energia superior que nos ampara, nos guia. Concordo. A espiritualidade, seja qual for a sua forma de expressão, pode nos conectar com algo transcendente, nos dar um senso de propósito, nos ajudar a encontrar significado nas experiências da vida, mesmo nas mais dolorosas. É como se a gente tivesse um norte, uma bússola, que nos orienta nos momentos de incerteza. E essa capacidade de encontrar significado nas experiências, como ela se conecta com a resiliência? A capacidade de encontrar significado nas experiências, mesmo nas mais difíceis, nos ajuda a aprender com os erros, a crescer com os desafios, transformar as adversidades em oportunidades de aprendizado, de evolução. É sobre dar um sentido àquilo que a gente vive, encontrar um propósito mesmo nas situações mais dolorosas. É como se a gente transformasse o limão em limonada, né? Tirando proveito de tudo que a vida nos oferece, sejam experiências boas ou ruins. Exatamente. E o Seligman destaca que essa capacidade de encontrar significado é fundamental para a gente se manter resiliente ao longo da vida, para não se deixar abater pelas dificuldades e usar as experiências, sejam elas positivas ou negativas, como combustível para o nosso crescimento. Que conversa profunda e inspiradora. E o Seligman dá exemplos de pessoas resilientes no livro. Sim, ele menciona vários exemplos de pessoas que superaram grandes desafios, como doenças graves, perdas significativas, traumas, fracassos, e que conseguiram sair fortalecidas dessas experiências, encontrando novos sentidos, propósitos em suas vidas. Essas histórias são importantes, né? Elas nos mostram que a força interior, a capacidade de adaptação, a busca por significado, são elementos poderosos que nos permitem superar os obstáculos e construir uma vida mais plena, feliz. E por falar em obstáculos, lembro que no início a gente comentou sobre a crise econômica de 2008 e os impactos dela no bem-estar. Sim, lembra? O Seligman dedica um capítulo inteiro do livro a analisar esse tema. Exatamente. Ele explora a relação entre dinheiro, ética e bem-estar. Questiona a ideia de que riqueza material é sinônimo de felicidade. Verdade. Ele argumenta que a busca desenfreada por riqueza, sem uma base ética sólida, pode levar a comportamentos egoístas, corruptos e, no fim das contas, prejudiciais para o bem-estar individual e coletivo. E a crise de 2008 é um exemplo trágico das consequências desse modelo de desenvolvimento baseado na ganância e na falta de ética. Faz todo sentido. A gente vê tantos exemplos de pessoas que se perdem na ambição, que se corrompem pelo dinheiro, que sacrificam seus valores, sua integridade em nome do sucesso financeiro. Exatamente. E o Seligman destaca que a crise de 2008 foi, em grande parte, resultado dessa busca desenfreada por lucro, sem considerar as consequências éticas e sociais dessa atitude. E as consequências foram devastadoras, tanto para a economia global quanto para o bem-estar das pessoas. E como a crise impactou o bem-estar das pessoas? O Seligman analisa como a crise impactou cada um dos 5 pilares do bem-estar: emoção positiva, engajamento, sentido, relacionamentos positivos e realização. E como a crise afetou cada um desses pilares? Começando pela emoção positiva, a crise gerou um clima de medo, insegurança, ansiedade nas pessoas, o que impactou diretamente seu nível de felicidade, satisfação com a vida. É compreensível, né? Perder o emprego, ver as economias despencando, encarar um futuro incerto, tudo isso abala a estabilidade emocional. Com certeza. E o engajamento também foi afetado. Muitas pessoas perderam o interesse pelo trabalho, se sentiram desmotivadas, sem perspectivas, o que impactou sua produtividade e seu nível de satisfação profissional. É como se a crise tivesse roubado o brilho, o entusiasmo de muita gente, né? Deixando as pessoas desanimadas, sem energia para se dedicar ao trabalho. Exatamente. E o sentido de vida também foi abalado. Muitas pessoas questionaram seus valores, seus propósitos, seus sonhos,
se sentindo perdidas, sem rumo diante da nova É realidade. uma crise existencial, né? Quando o mundo muda tão rapidamente, a gente se vê obrigado a reavaliar tudo, inclusive os nossos valores e objetivos. Com certeza. E os relacionamentos positivos também sofreram com a crise. O estresse, a insegurança, o medo do futuro geraram conflitos, desgastes, rompimentos em muitos relacionamentos. É verdade. A crise é um teste para os nossos laços afetivos, né? Uns se fortalecem, outros se rompem, e a realização. Como ela foi afetada? Muita gente viu seus sonhos, projetos adiados ou interrompidos pela crise, o que gerou frustração, desânimo, a sensação de fracasso. É como se a crise tivesse colocado um freio na vida de muita gente, gerando um sentimento de impotência, de perda de controle sobre o próprio destino. Realmente, a crise de 2008 foi um divisor de águas para o mundo. E o Seligman faz um alerta importante no livro. Se a gente não aprender com os erros do passado, se não construirmos uma sociedade mais justa, ética, solidária, estaremos condenados a repetir os mesmos erros e sofrer as mesmas consequências. Exatamente. E ele nos convida a refletir sobre nossos valores, nossas escolhas, nosso papel na sociedade. Ele nos desafia a construir um mundo melhor, mais justo, mais humano, mais feliz. Um chamado à ação, né? O convite para a gente arregaçar as mangas e fazer a nossa parte na construção de um futuro mais promissor. Mas por onde se começa? O Seligman aponta alguns caminhos. Cultivar a bondade, a gratidão, o perdão, a compaixão. A generosidade, a humildade, a justiça, a cooperação, a responsabilidade social, o cuidado com o meio ambiente. E a busca por um sentido de vida que vá além do nosso próprio umbigo. Nossa, são tantos caminhos. Como se a gente tivesse um mapa, com várias rotas para chegar ao destino da felicidade e do bem-estar coletivo. E cada um de nós pode escolher a sua rota, de acordo com seus valores, suas habilidades, suas paixões. Exatamente. O importante é não ficar parado, é se movimentar na direção de um mundo melhor. É contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, mais próspera, mais feliz. E essa jornada começa dentro de cada um de nós, com a mudança dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E por falar em jornada, lembra que a gente ficou de explorar a pesquisa da Felicia Huppert sobre o florescimento global. Sim, ela propõe uma nova forma de medir o progresso das nações, indo além dos indicadores econômicos tradicionais. E como ela faz isso? Quais os indicadores que ela usa? Ela usa indicadores de bem-estar subjetivo, como saúde física e mental, relacionamentos positivos, engajamento, sentido de vida, realização pessoal. Ou seja, ela olha para a qualidade de vida das pessoas e não apenas para o PIB do país, né? Exatamente. Ela argumenta que o objetivo final de qualquer sociedade deveria ser o florescimento humano, e não apenas o crescimento econômico. E o que a pesquisa dela revela? Quais são os países que estão no topo do ranking de florescimento global? Os países nórdicos, como Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, costumam liderar os rankings, se destacando em áreas como saúde, educação, igualdade social, liberdade individual, preservação do meio ambiente. Interessante. Esses países parecem ter encontrado um bom equilíbrio entre desenvolvimento econômico e bem-estar social. Sim, eles investem em políticas públicas que promovem a qualidade de vida da população, como sistemas de saúde, educação de qualidade, programas de assistência social, incentivos à cultura, ao lazer. E leis que protegem o meio ambiente. Ou seja, eles colocam as pessoas no centro das suas políticas, criando um ambiente propício para o florescimento nisto humano. E o Brasil? Em que posição fica nesse ranking? O Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, mas já tem apresentado alguns avanços nos últimos anos. Que bom. E o que a gente pode aprender com os países que têm alto nível de florescimento? A Felicia Huppert destaca alguns fatores importantes. Boa governança, capital social, igualdade de oportunidades, segurança econômica, ambiente natural saudável, liberdade e autonomia. Esses fatores se complementam, né? Criando um círculo virtuoso que promove o bem-estar individual e coletivo. Exatamente. E a pesquisa da Felicia Huppert nos mostra que o florescimento global é possível, mas exige um esforço conjunto de governos, organizações, cidadãos, para criar um mundo mais justo, mais sustentável, mais feliz para todos. E para ilustrar essa jornada da humanidade em busca do bem-estar, o Seligman usa a metáfora de Nietzsche sobre o camelo, o leão e a criança renascida. Você pode nos explicar essa metáfora? Claro, o camelo representa a fase em que a humanidade apenas suportava as dificuldades da vida sem questionar, sem reagir, sem lutar por algo melhor. Era a fase da resignação, da passividade, da submissão. É como se fôssemos animais de carga carregando o peso do mundo nas costas, sem reclamar. Exatamente. Já o leão representa o momento em que a humanidade começou a dizer não à opressão, à injustiça, à exploração, à violência, à ignorância. É a fase da revolta, da luta pelos direitos, da busca por liberdade e igualdade. É a fase de dar uns fugidos por aí, né? Botar as garras de fora e lutar pelo que a gente acredita. Mas essa fase também tem seus limites, né? Sim. O leão, na sua fúria, pode acabar destruindo tudo pela frente, inclusive coisas boas e importantes. Ele pode se perder na raiva, no ressentimento,
na luta contra o que ele rejeita, sem conseguir construir algo novo, algo positivo. É como se a gente ficasse preso no ciclo da raiva, da revolta, da luta, sem conseguir transcender essa fase e construir algo novo. E é aí que entra a criança renascida. A criança renascida. Me fala mais sobre ela. A criança renascida representa a fase em que a humanidade se liberta das amarras do passado, da raiva, da revolta, da luta. É o momento em que a gente se pergunta: a que devemos dizer sim? É a fase da criatividade, da alegria, da inocência, da espontaneidade, da leveza, da esperança. Que lindo. É como se a gente renascesse para um novo mundo, com um novo olhar, com uma nova postura diante da vida, né? Exatamente. E a resposta, segundo Seligman, é que a gente deve dizer sim ao bem-estar em todas as suas dimensões. Emoções positivas, engajamento, sentido, relacionamentos positivos e realização. É sobre construir um futuro mais positivo, não só para nós mesmos, mas para toda a humanidade. É sobre cultivar o florescimento humano em todas as suas esferas, buscando uma vida mais feliz, mais significativa, mais conectada. E a psicologia positiva pode nos ajudar a trilhar esse caminho, a cultivar essa criança renascida dentro de nós. Com certeza. A psicologia positiva nos fornece as ferramentas, os conhecimentos, as práticas para cultivarmos o bem-estar em nossas vidas e inspirarmos outras pessoas a fazerem o mesmo. É um convite para a gente se tornar um agente de transformação, a construir um mundo melhor, mais justo, mais feliz, onde todos possam florescer. Pois é. É a gente decidir se prefere carregar o mundo nas costas ou se abrir para um novo jeito de viver. Com mais leveza, mais criatividade, mais esperança. Exatamente. E sabe, eu acho que a gente já vê muitos exemplos de crianças renascidas por aí, né? Ah, é verdade. Aquelas pessoas que se dedicam a fazer o bem, que se engajam em causas sociais, que espalham amor por onde passam. São pessoas que encontraram um propósito de vida maior, que se conectam com algo além delas mesmas. E usam seus talentos e energia para fazer a diferença no mundo. E a psicologia positiva pode nos ajudar a cultivar essa mentalidade, a encontrar nosso próprio propósito. E a contribuir para a construção de um mundo mais justo e feliz. Sem dúvida. Então podemos dizer que a psicologia positiva é um manual para crianças renascidas sem potencial. É um guia para a gente cultivar a positividade, a resiliência, a gratidão, a compaixão. E tantos outros aspectos que nos ajudam a florescer como seres humanos. E a construir um mundo melhor. Mas e aí, qual é o próximo passo? O que a gente faz com todo esse conhecimento, com toda essa inspiração? É o que a gente faz com tudo isso. O Seligman nos convida a sermos protagonistas da nossa própria história, a colocar em prática tudo o que aprendemos. A construir um mundo mais próspero, mais significativo, mais feliz. Começando pela gente mesmo. Exatamente. Mas e aí, como a gente faz isso na prática? Tem alguma receita de bolo para ser uma criança renascida? Receita de bolo não tem, mas alguns ingredientes podem ajudar nesse processo. Quais ingredientes? Cultivar a gratidão, por exemplo. É um hábito que nos ajuda a focar nas coisas boas da vida e a apreciar o que a gente tem. Verdade. Praticar gentileza, com um sorriso, uma palavra amiga, um gesto de ajuda. Isso também conecta a gente com o que há de melhor na humanidade. Que é compaixão. Também, buscar um propósito de vida que nos inspire, que nos dê um senso de direção, de significado, também é fundamental para a gente se sentir motivado, engajado com a vida. Ou seja, ser uma criança renascida não é sobre voltar a ser criança, né? É sobre integrar a sabedoria e a experiência que a gente adquiriu ao longo da vida com a leveza e a esperança que a gente tinha quando era criança. Perfeito. É resgatar aquele brilho nos olhos, a curiosidade, a vontade de aprender, de experimentar coisas novas. Se aventurar pelo mundo com o coração aberto. E a psicologia positiva nos dá o mapa e as ferramentas para a gente fazer essa viagem de volta para nós mesmos. E para os nossos ouvintes que embarcaram com a gente nessa viagem pelo mundo do bem-estar e da felicidade, inspirados no livro Flor Esser, do Martin Seligman, fica a pergunta: como você pode cultivar a criança renascida dentro de você? O que você pode fazer hoje para trazer mais leveza, alegria e esperança para a sua vida? Que essa pergunta inspire vocês a buscar uma vida mais plena, mais significativa, mais feliz. E lembrem-se, a jornada é sua, o mapa está em suas mãos e a psicologia positiva é uma bússola poderosa que pode guiar vocês nesse caminho. É isso aí. Esperamos que tenham gostado do nosso mergulho no mundo do bem-estar e da felicidade. E que a gente possa se reencontrar em breve aqui no The Deep Dive para explorar novos temas e continuar essa jornada de autoconhecimento e crescimento. Até a próxima.